Boa noite. Boa noite. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder tocar um banco, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. É um fim de semana, curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. É poder jogar no pano, colar no show do Caetano, cantarotar até o dia raiar. É um fim de semana, ir uma praia bacana com um pouco do sol de arrasar. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o cheiro dessa flor. É saber que eu tenho seu amor. É viver na sua companhia. É estar contigo todo dia. É sentir o Como é que ficou? É saber que eu tenho seu amor. Como é que ficou? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou turbinada hoje, viu? Muito feliz em estar aqui mais uma vez para mais uma aula, né? E a pergunta é: o que é felicidade para você? Felicidade hoje para mim é estar com saúde, é estar aqui com vocês, para a gente estar numa big aula, é a gente estar trabalhando, é a gente estar estudando, né? Me digam aí o que é ser felicidade para vocês, o que é estar feliz. Eu acredito que felicidade está nas coisas mais simples. Nós é que gostamos de complicar, não é? Boa noite, pessoal. Como é que foi a semana de vocês? Me digam aí, escrevam no chat para não estar dando interferência. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou super feliz. Dá para ver, né? Consegui me vacinar, gente. Vai vir para todo mundo, se Deus quiser. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Oi, Aline. Boa noite. Boa noite, Elisvando.
Yuri, Rebeca, Maria Yuri, não é Yuri, é Maria Yuri. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, gente. Então, vamos dar continuidade ao renascimento, né? Na aula passada, a gente estava conversando sobre renascimento, que faz parte da nossa unidade 3, Educação, Sociedade e Cultura na Idade Média e no Renascimento, da nossa disciplina História da Educação. Boa noite, Maiara, boa noite, Maria Vitória, Téfane. Saúde em primeiro lugar, concordo também, Elisvandro. Ai, que coisa boa, Edjane, a mãe curada de Covid, alegria, alegria. No meio de tantas perdas, a gente sabe de pessoas se recuperando, é muito bom, né? Então, deixa eu aqui abrir os slides aqui para a gente dar início à nossa aula, tá? Lembrando que hoje é uma aula, já teve gente no privado me perguntando se ia ser repeteco de 2. Eu disse não. Semana passada foram 2, porque eu não dei a aula anterior, né, da semana anterior, mas concordo com vocês, gente, a gente tem, assim, uma produtividade maior quando a gente tem mais tempo, né? Então, vamos correr aqui para a gente otimizar a nossa aula de hoje, tá certo? Então, deixa só eu abrir aqui o PowerPoint, lembrando que esse PowerPoint eu também tiro do ambiente virtual, da própria disciplina, e também sigo a apostila bem direitinho. Teve até um colega que estava fazendo isso na aula passada, não estava conseguindo ver os slides, uma coisa assim, e ele viu realmente que eu acompanho o nosso material, exatamente para que vocês não tenham dificuldade para estar acompanhando, tá? Vamos desativar o microfone, gente. Não desativem o meu, né? Eu quero que vocês desativem de vocês. Está tendo ruído. Deixa eu ver se eu consigo silenciar aqui. E pronto, estou abrindo aqui o slide. Por favor, vê se hoje vocês não ativam o meu mudo, nem assumem o controle da apresentação. Estão conseguindo visualizar, gente? Respondem no chat. Sim. Beleza. Então, nós vamos retomar. Eu já tinha introduzido o Renascimento, né? A gente só vai fazer uma breve recapitulação de algumas coisas que eu já tinha falado, tá? Então, assim, o Renascimento, o próprio nome já diz, é redescobrir, né? Um renascer, tá? Ocorreu entre os séculos XIV, do ano de 1300, e o século XV de 1400, aonde o mundo ocidental produziu um dos mais inovadores movimentos sociais, econômicos e culturais, ou seja, foi um renascimento em todas as esferas, que é o Renascimento, que de uma forma gradual, ele já havia se insinuando, né, no mundo ocidental, tá? Mas ele teve o seu ápice, o seu apogeu mesmo, durante o século XIV e o início do século XVII, né, entre os anos 1500 e 1700, com o surgimento do iluminismo, que é o próximo tópico que a gente vai estar vendo, se der tempo, a gente já vai fazer uma introdução hoje. E o que foi, de fato, o Renascimento, né? O Renascimento, gente, ele se caracterizou exatamente por quê? Porque, opa, deu uma travada aqui, peraí, só um instante, pronto. Ele se caracterizou porque ele tinha um grande interesse não só com saber científico, saber técnico, saber acadêmico, mas principalmente com a questão cultural. Então, quando se fala em Renascimento, se remete muito à pintura, né, à música, tá? Também foi uma retomada das referências culturais trazidas da Antiguidade Clássica, da Grécia e de Roma. Também foi a época de grandes descobertas, explorações, temos nomes aí de Vasco da Gama, Colombo, Cabral, dentre outros. Percebeu-se também um avanço notável na parte da ciência e da astronomia. Leonardo da Vinci é dessa época, Galileu é dessa época, Copérnico também, são astrônomos famosos. Compositores passaram a ter muito interesse pela música que não era religiosa. Só para relembrar que nessa época a religião ela tinha a sua predominância, né? Tanto é que eu até citei o filme Lutero, que retrata muito bem isso daí, aonde a Igreja Católica tinha uma predominância tal que queria vender, né,
as indulgências, ou seja, as absolvições dos pecados, e tinham pessoas que acreditavam nisso e compravam, só para a gente ter uma ideia de como a Igreja Católica tinha esse poder de dominar, né? E o que foi o Renascimento? Renascimento, ou renascença, ou renascentismo, são termos equivalentes usados para definir esse período da história europeia, período que se caracterizou por um grande interesse sobre o saber, sobre a cultura, e como eu acabei de falar, a retomada de ideais da Grécia, dos antigos gregos e romanos. Foi a época das grandes descobertas, né, das explorações marítimas e, consequentemente, das rotas comerciais. Outros navegadores também fizeram suas viagens. Avanço na ciência, na astronomia, os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música que não era religiosa, inclusive escrevendo peças para instrumentos, e não usando somente para acompanhar as vozes, né? Esse fenômeno do Renascimento, gente, ele foi o ponto de partida, tá? Para o capitalismo moderno, porque da mesma forma como foram exploradas outras nações, outros territórios, foram descobertas também rotas marítimas, facilitando o comércio, principalmente o comércio de tecidos, de especiarias. Então, esse movimento impulsionou várias mudanças por toda a Europa. E que mudanças tão importantes e decisivas foram essas, né? Então, primeiro a gente tem que considerar que antes do Renascimento, a Europa era totalmente medieval e feudal, lembrando que feudo significa terra, lote, propriedade, ou seja, feudalismo significava o quê? Que o poder se dava pela quantidade de propriedade de terras que você tinha, tá? Então, era baseado numa sociedade relativamente estável e fechada, e que, aos poucos, ela foi se desestruturando, principalmente devido ao processo de abertura e expansão marítima e comercial. Eu acho que vocês recordam que na aula que a gente falou sobre a questão do feudalismo, apesar de existir uma moeda, mas o escambo, a troca, é que era mais forte. Como era uma sociedade muito rural, né? Era muito artesanal, então, assim, as pessoas, elas produziam para si e para trocar. Depois é que essas produções começaram a ser comercializadas com outros feudos, mas inicialmente era feito para a própria subsistência e para a troca. Então, se eu plantava determinados produtos, eu tirava para mim, né, e para trocar por outros que eu não produzia. Com o Renascimento, com essa expansão, com essa busca do saber, da cultura, né, isso propiciou o quê? Uma nova necessidade educacional e, consequentemente, outras necessidades, que provocou uma expansão comercial, tá? Então, a mentalidade, ela foi se tornando laica, ou seja, desligada das questões sagradas. Voltando para a época medieval, a ideologia dominante era a religião. Então, a igreja, ela tinha um poder muito grande em cima da sociedade, no sentido de dogma, no sentido de norma. E já o Renascimento, ele veio se contrapor a isso também, não renunciando totalmente à religião, mas acreditando que existiam outras formas de pensamento, né? Então, essa mentalidade laica, ela se desligava dessa questão unicamente sagrada, religiosa e metafísica, ou seja, a religião não era a coisa mais importante, ela tinha a sua importância, como outros aspectos também tiveram a sua importância. Então, no Renascimento, cada vez mais secular e independente da tutela de religião, um novo pensamento social começou a se formar, começou a surgir. Ainda não se afirmava categoricamente que esse pensamento era um pensamento científico, mas já tinham evidências, né, de uma tentativa nesse sentido, de ter esse pensamento científico, de forma que as instituições políticas, sociais, as nações, os estados,
a própria legislação e o exército iam influenciando os estudiosos, né, os filósofos, os pensadores, a pensar exatamente nesse pensamento científico, que era uma consequência da consciência, da criticidade, da vontade, do discernimento e da intervenção do homem, né, no rumo desses acontecimentos, ou seja, não era mais um resultado da vontade divina, porque o pensamento antes era totalmente baseado na teologia, onde Deus era o centro de tudo e do universo. Então, aqui já começou-se a modificar essa crença, no sentido de acreditar que nós somos responsáveis também por acontecimentos, por transformações. Não era só Deus, as coisas não acontecem só por vontade divina, as coisas acontecem porque eu também posso provocar esses acontecimentos, eu enquanto homem. Tá certo? Então, abandonou-se a ideia de uma realidade estática, imutável, de origem divina. E, aos poucos, os homens foram percebendo, despertando, acordando que a vida social ela podia ser dinâmica e está em constante transformação e construção, não é? Ou seja, as pessoas começaram a acordar para uma série de fatos culturais, políticos, sociais. É por isso que o nome é caracterizado de renascimento, porque caracteriza esse despertar, né? Apesar disso, de toda essa transformação, ainda não surgiram interpretações sociais que puderam ser consideradas científicas. As obras dos principais estudiosos desse período, acerca desse novo mundo, dessa nova sociedade, revelavam o quê? Mais uma visão especulativa, não tinha aquela comprovação científica, era muito assim, de conjecturas, de hipóteses, né? Essa visão de ideal, essa visão utópica, de como deveria ser a sociedade, ou seja, ainda não se conseguiu descrevê-la como realmente ela era, mas apesar de que não era possível fazer isso daí, essas mudanças começaram a gerar mudanças no comportamento das pessoas, não é? Então, isso gerou o quê? Novas obras, novos livros, novos pensadores, né? Então, assim, sem dúvida, nessas obras ainda especulativas, é que a gente vai encontrar esse germe, a semente desse pensamento social moderno, que, consequentemente, influenciou o pensamento científico da sociedade da época renascentista, né? E quais são as principais obras desse período do Renascimento? Nós temos a Utopia de Thomas More, né? Que essas obras, elas são consideradas precursoras, ou seja, deram origem ao pensamento científico acerca do mundo social. Aí a gente tem a Utopia de Thomas More, tem a cidade do Sol, não é? De Tommaso Campanella, pelo nome a gente já sabe que é italiano, a Nova Atlântica, de Francis Bacon, e O Príncipe, que é uma obra super famosa, de Nicolau Maquiavel. Então, essas obras caracterizam o princípio do pensamento científico da época do Renascimento, né? E o que é que provocou o Renascimento? A gente já falou alguns slides atrás, mas vale a gente reforçar a questão da expansão marítima e comercial, né? Então, assim, principalmente do ramo de especiarias, de tecidos, tá? Porque até então a produção ela era para subsistência. Então, a partir do momento em que o homem começou a descobrir outras terras, a partir do momento em que ele sabia que existia, né, através dos navios, e que essas terras também tinham outras produções, então começou-se a compra e venda. Daí que se fala que se iniciou o capitalismo, a questão da moeda. E também desenvolveu-se uma nova classe social, que foi a burguesia comercial. Lembrando que na parte medieval a gente tinha o quê? Os servos, tinha o clero, né, e os nobres. As pessoas não tinham nem como ascender socialmente, a não ser que fossem para a parte do clero, da igreja. A partir do momento em que começou a expandir o comércio, tá certo? Começou a surgir uma nova classe, que é exatamente a burguesia, que era um composto de quem? Exatamente desses
comerciantes que começaram a crescer com a venda dos produtos, que eram o quê? Os artesãos, que inicialmente ainda em cooperativas, né, começaram a fazer do seu negócio, né, uma produção e começaram a vender. Então, esse público deu início a uma nova classe social, que são os burgueses. O urbanismo e a disseminação do luxo e da opulência, que foi uma influência da cultura grega, né, também se tornou característica dessa época do Renascimento. Por quê? As pessoas saíram das terras, dos feudos, do meio rural, e passaram a ir para as cidades, né, para as províncias. E, consequentemente, isso foi trazendo uma urbanização, né? E trazendo o quê? Objetos de decoração. O Renascimento incentivava muito a questão da arte, então, tinham as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, elas financiavam os artistas, né? Então, assim, uma forma também de demonstrar ascensão social e poder era exatamente ampliando esse prestígio junto a esse público, que era exatamente o mecenato, que foi uma prática exercida pelos burgueses, pelos príncipes, pelos papas, tá certo? Lembrando que a igreja era muito rica, tá? E eles financiavam os artistas, os pintores, os compositores. Isso era uma forma de mostrar poder dentro da cidade e ampliar também os seus contatos, o seu prestígio social junto à cidade, junto a esse público, né? E o que é que a gente também pode falar mais ainda da sociedade renascentista, né? Inicia-se uma nova sociedade baseada na posse da riqueza. O comércio foi estimulado, as pessoas começaram a ter um poder aquisitivo maior a partir da venda dos seus produtos. E não era mais na sua origem, no nome, na sua propriedade de terra, tá certo? Isso se deu o nome de burguesia comercial. Outra característica, desenvolvimento do pensamento laico, como a gente falou há poucos instantes, né? Ou seja, descaracterizou a ideologia predominante em termos da religião. Então, assim, esse desenvolvimento do pensamento laico-científico permitiu o quê? Que se compreendesse a sociedade como obra humana, né? Como o homem interferindo no crescimento dessa sociedade, e não só mais uma ação divina. Tá? E essa compreensão da intervenção humana, né, é resultado do quê? Das ações, das escolhas, das opções. As ideias criadas, elas foram se adequando ao espírito do capitalismo que surgia nessa época, né? Então, quais eram os valores do Renascimento? Antropocentrismo, né? O homem como centro das ações. O laicismo é exatamente você se descaracterizar de Deus, não é bem essa expressão, é você não deixar só Deus como causa primária de todas as coisas, né? Você acaba tendo que você compreende que o homem também pode transformar essa sociedade, né? A questão do individualismo, do humanismo e do racionalismo, ou seja, as pessoas começam a perceber que elas têm pensamento crítico, elas podem opinar diferente do que a igreja demandava, né? Eu não preciso aceitar tudo que a igreja dizia que era correto. Então, eu passo a ter senso crítico, eu passo a ter opinião própria, reforçada por todo esse movimento cultural, social e político que o Renascimento trouxe, tá? Então, das discussões estabelecidas, né, entre os séculos 11, que vai do ano 1200 até 1300 do século 12, durante todo o Renascimento e Iluminismo, que é o que a gente vai estar falando depois que terminar o Renascimento, o que provocou o quê? O surgimento, né, da ciência moderna. Quando a gente for falar de iluminismo, a gente vai falar principalmente de representantes dessa ciência moderna. Essas discussões, especialmente, foram travadas o quê? Nas universidades da escolástica, que a gente viu que foi uma característica, né,
era a educação escolástica e a patrística, né? Então, assim, a escolástica foi exatamente o quê? Escola era a educação que era diferente da educação eclesiástica e que, consequentemente, estimulava essa divisão e o raciocínio. E isso fez o quê? Provocou o surgimento das universidades. E com esse surgimento das universidades, as pessoas começaram a ter espaço para expor seus pensamentos, a sua criticidade, e isso foi provocando o quê? Aos poucos, a caída, a derrocada da concepção medieval do mundo. A gente saiu, né, o homem saiu daquela concepção rigorosa, né, e começou-se a pensar no homem de uma outra forma. Por isso que o nome é chamado de renascimento, porque não deixa de ser um novo nascimento, um despertar. O homem sai de uma ordem cósmica, dominada pelo sagrado, pelo divino, passando para uma ordem cósmica secular, se desvinculando de qualquer caráter divino ou sagrado. Ele sai desse universo geocêntrico, no qual a Terra estaria no centro de tudo, passa para o universo heliocêntrico, onde o Sol ocuparia o lugar central, e a Terra um lugar discreto e desvinculado de toda divindade. Né? Se a gente for lembrar das aulas de história que a gente teve, a gente sabe que isso desencadeou muito conflito. Tinha gente que não acreditava nisso, todo mundo achava que a Terra era plana, né? E não redonda, como a gente sabe que é. E isso provocou até pessoas morrerem porque acreditavam nessa teoria, né? Então, de um universo teocrático, no qual todo o poder emanava de Deus, né? E teocêntrico, onde Deus é o centro de todas as explicações, passou-se para o universo antropocêntrico. O que é o antropocentrismo? É exatamente o homem e a razão são centrais para a explicação. Fazendo aqui um parênteses, gente, que não é desprezando, desconsiderando a religião, não, de forma nenhuma, tá? Mas eles também, quando eu falo eles, as pessoas, os pensadores dessa época, desse período, começaram a acreditar que nós, o homem, o indivíduo, ele também tinha o pensamento dele, ele também tinha a opinião dele, né? Porque até então as pessoas se rebelavam contra o pensamento dominante que vinha da onde? Da igreja. Então, o que a igreja dizia era lei. Só que tinha gente que questionava isso, né? Lutero foi um deles. Tá certo? Exatamente em relação, como eu já falei aqui, a questão da venda, da absolvição, você comprava um pedaço do céu, né? E isso as pessoas acreditavam e compravam, e a igreja foi se tornando cada vez mais rica. Então, foram contra essas coisas, né, que pensadores, estudiosos se rebelaram, né? Aí, voltando aqui para a questão da ciência, para a questão dos conceitos. Copérnico e seu heliocentrismo são seguidos por Kepler e suas leis sobre as órbitas dos planetas, a questão da astronomia. Galileu Galilei melhorou significativamente o telescópio e foi o primeiro a utilizá-lo para fazer observações astronômicas, descobrindo assim as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, 4 dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e as estrelas da Via Láctea. Gente, nós estamos falando de 1590, né? Ele viveu de 1564 a 1642. Vocês imaginam, nessa época, a celeuma polêmica que essas descobertas não provocaram, né? Então, essas descobertas, elas contribuíram o quê? Para o fortalecimento da teoria heliocêntrica, ou seja, que o Sol, né, tinha a sua importância, ele era o centro, e que a Terra era apenas um planeta em volta do Sol, e não mais característica de que ela era somente ela, né? Aí, outra coisa, mais característica desse período, a sociedade renascentista é a educação. Eu já falei também há poucos instantes que todas essas transformações, elas contribuíram para que surgissem outras necessidades econômicas, necessidades, de certa forma, de conhecimento. E essas necessidades provocou o quê?
que a educação e a cultura tinham que ter um novo formato. Então, vamos só ver aí quais são as características desse período. Expansão das atividades comerciais e artesanais, ocorrendo a ascensão da burguesia, formação dos estados nacionais com apoio dos burgueses ricos, o capitalismo começa a se insinuar na sociedade, a gente já falou sobre isso, o trabalho começava a deixar de ser pensado como castigo divino para ser entendido como algo que poderia dignificar o homem, que até então o trabalho, as pessoas que trabalhavam na lavoura, no tempo dos feudos, né, na era medieval, elas não tinham um salário, elas trabalhavam, era muito parecido com o sistema escravo, porque elas produziam para a sua subsistência, ainda tinham que pagar os impostos, né, ou seja, eles viam o trabalho mais como castigo, né, de deixar os nobres cada vez mais ricos e eles cada vez mais pobres, porque por mais que se trabalhasse, eles não conseguiam sair daquela situação. E já aqui é diferente, tá? Por quê? Porque a partir do momento em que eu comecei a produzir mais, eu comecei a precisar de mais gente para tá ajudando, né? Então, as pessoas trabalhavam e recebiam. Então, só recapitulando, nesse cenário, a educação e a cultura deviam contribuir com essa nova visão. Que visão? A visão do Renascimento, a visão dessa nova sociedade que exigia exatamente novos formatos, tá? Aí vamos lá. Então, durante o Renascimento, houve um desenvolvimento na formação e no fortalecimento das cidades. Um fator muito importante para isso foi a mudança dos métodos da forma educacional da Idade Média. Nesse momento, foi um momento de estabelecimento de novas relações sociais, não tão rigorosas como as anteriores, porque aqui a sociedade ela começava a permitir uma certa ascensão social e precisava também dar espaço para os diferentes segmentos que estavam se firmando. Esse foi um período no qual o capitalismo começou a se insinuar na sociedade, em que se estabeleceram as corporações de ofício, que são, hoje a gente conhece como as cooperativas, e a divisão do trabalho, e no qual prevaleceu a união entre teoria e prática. Nesse período, gente, expandiu-se as atividades comerciais e artesanais, e iniciou a formação dos estados nacionais com o apoio dos burgueses ricos. Aí as invenções da imprensa, do papel, contribuiu o quê? Para que a educação e a cultura se disseminasse, tá certo? Então, cada vez mais foi se vendo a necessidade de pessoas que soubessem ler, né, para poder entender os procedimentos dos processos de confecção, né, de sapato, né, da própria roupa, e isso foi provocando uma nova necessidade de conhecimento, de educação, né, que foi exatamente, também simultaneamente, com a reforma protestante. Lembra que eu falei há poucos instantes que a igreja tinha esse pensamento dominante, e da mesma forma, como o homem começou a perceber que ele tinha esse pensamento crítico, que muitas coisas se transformavam também como fruto das suas atitudes, né? Eles também começaram a contestar abertamente os dogmas da Igreja Católica e a autoridade do Papa. Tá certo? Então, durante o Renascimento, a Europa foi abalada por uma série de movimentos religiosos que contestavam abertamente os dogmas. Que é dogma? Aquela crença inquestionável, aquela regra que não pode ser questionada, tá? E a autoridade do Papa. Esses movimentos ficaram conhecidos como reforma, tá? Esses movimentos reformistas se adequavam às necessidades religiosas da burguesia, ao valorizar o homem empreendedor, esse homem crítico, e ao justificarem a busca pelo lucro, sempre condenado pela Igreja Católica. Grande parte da burguesia, ligada às atividades lucrativas, aderiu ao movimento reformista. Por quê? Por que a Igreja era contra? Porque antes, a igreja, ela, através da venda de indulgência, através de pagamento de imposto, tudo era centralizado nela. A partir do início do movimento do capitalismo, o dinheiro não era mais só exclusivo para a igreja, entendeu? Então, é natural que ela também, né, se rebelasse contra esses novos pensadores, né?
Então, assim, a gente vê muito na literatura, a gente vê muito em filme, tá? Essa reforma, ela provocou mortes, né? Tá? Então, assim, o que é que provocou essa reforma protestante? Moralmente, a igreja estava em decadência. E ela se preocupava mais com as questões políticas e econômicas do que com as questões religiosas. Vendiam cargos eclesiásticos, relíquias, as indulgências, que foram as absolvições, que eu já comentei aqui com vocês. Isso tudo, gente, provocou muita crítica. E nós temos um nome que é muito conhecido, que é Lutero, né? Depois ele até criou uma nova igreja, tá? Mas, assim, ele foi um dos que mais se rebelou contra essa venda de indulgências, né? Quem gostar de filme pode assistir o filme Lutero, que é muito bom, retrata muito bem esse período. O que é que outra coisa que provocou a reforma? A formação das monarquias nacionais e o sentimento de nacionalidade motivou o declínio da autoridade do Papa, tá certo? Ou seja, surgiram outras lideranças. O rei e a nação passaram a ser mais importantes do que a igreja, tá? Então, a igreja começou a ter essa derrocada, esse declínio no seu poder. E o que foi a contra-reforma? Claro que a igreja também ia se posicionar, ela ia se rebelar. Então, a contra-reforma foi a reação da igreja contra essa expansão da doutrina protestante, porque ela queria o quê? Ter de volta o poder que ela estava perdendo, né? O poder que ela teve durante muitos anos, séculos, inclusive. Então, o Concílio de Trento, ou Concílio da Contra-Reforma, foi convocado pelo Papa Paulo III, na época, para assegurar a unidade da fé católica e a disciplina dos sacerdotes. Foi reafirmada a infalibilidade papal, e estabelecidas normas para que fossem criados novos seminários para se formarem novos eclesiásticos, né? Ou seja, foi a tentativa que a igreja teve de manter ainda determinado poder. Aí, continuando. A sociedade renascentista, de uma certa forma, né, com incentivo das artes, com incentivo do comércio, ela tinha um apreço muito grande pela educação. A educação do Renascimento, ela se deu em meio a severas críticas à tradição medieval. Era uma educação que buscava tornar-se cada vez mais laica, para divulgar os ideais humanistas e burgueses. O que são esses ideais? O homem como pensador livre, né? O homem como um ser crítico, capaz de transformar a sociedade, a questão do capitalismo, com o início da moeda, né? Então, em relação à educação dos mais necessitados, o povo em geral ainda não tinha uma preocupação definida, né? Ou seja, gente, a educação, desde que a gente começou a conversar sobre a história da educação, a gente percebeu e constatou que ela era um privilégio das elites, tá? Então, mesmo com todos esses movimentos que a gente está estudando, tá? As pessoas mais pobres que ficavam na base da pirâmide, os servos, os escravos, eles não tinham essa educação. Então, a gente sabe realmente que a educação ainda era um privilégio das elites. A eles cabia uma educação profissionalizante, né? Ou seja, a aprendizagem de ofício. A eles quem? Ao povo em geral. Eles tinham que aprender marcenaria, eles tinham que aprender ferreiro, né? Mas quem estudava para ser sacerdote, quem estudava para ser professor, né? Então, isso já eram para as pessoas que faziam parte das elites, né? Aqui a gente conclui o Renascimento. Eu vou só soltar um videozinho aqui sobre o iluminismo, que é o que a gente vai começar a ver na aula que vem, tá? Eu quero só que vocês me digam se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Eu vou parar aqui a apresentação. Como eu faço parte do grupo agora, eu vou colocar o link lá, porque eu acredito que ajuda, né? Depois, se você quiser assistir. Eu passo o vídeo agora, e na aula que vem a gente começa a falar sobre o iluminismo, para a gente finalizar a unidade 3, tá, gente? Então, só um instante.
Iluminismo. Já vi que não deu certo. Aparece para mim quando vocês conseguem ver. Eu já vi que vocês não estão vendo. Vou tentar de novo, tá? Vai dar certo. Vou ver aqui. Pronto, agora vocês estão vendo aí, né? História, iluminismo. Vou ver aqui. Meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, eu gostaria de dar uma aula para vocês sobre iluminismo. O iluminismo é um movimento filosófico, político de transformação que vai acontecer entre o século XVII e XVIII. Perceba, é século, não tem uma data exata, é um processo muito longo e que vai influenciar a nossa vida até hoje. Sabe quando você está conversando e fala, eu quero falar minha opinião? Sabe quando você escolhe ir em determinada igreja ou frequentar, optar por determinada religião? Sabe quando você fala, essa casa é minha, ou este objeto é meu e você não pode pegar? Sabe quando você participa de uma eleição e escolhe os seus representantes? Todas essas coisas são baseadas em princípios do iluminismo. Você só tem esses direitos individuais porque uma série de pensadores imaginaram um outro mundo possível. Porque antes do iluminismo, você não tinha liberdade de expressão, direito à propriedade, direito a ir e vir, e direito de escolher os seus representantes. Olha só como é que o iluminismo está em pequenas situações do cotidiano. São importantes transformações históricas que alteram a sua vida hoje. Então é importante a gente entender como era e o momento em que isso começou a se transformar. Até porque, se você pensar bem, esses direitos ainda não estão garantidos completamente. E até hoje, uma série de pessoas, muitas pessoas, ainda não têm esses direitos garantidos. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil. Mas vamos entender o que foi esse iluminismo. E essa é uma aula muito interessante porque é uma aula de história, mas vai dialogar com as ciências da natureza, com as ciências exatas, vai dialogar com a filosofia. E sabe por quê? Porque a experiência humana, ela não está dividida em caixinhas. Não existe história sem física, sem filosofia, sem biologia, sem uma série de conhecimentos. O ser humano, ele é completo. A gente divide nessas caixinhas para conseguir compreender melhor. Mas é importante, nesta aula, nós vamos articular esses conhecimentos. Este movimento de transformação política, filosófica, cultural, vai começar com Newton, aquele mesmo da física, aquele das leis da natureza. O Newton, aquele cara que caiu a maçã e a maçã ficou parada. E ele disse, olha só, a natureza tem uma lei, a lei da inércia. Se eu jogo a maçã na parede, a maçã volta, é ação e reação. Você vai me falar, não, mas espera, o que é que isso tem a ver com a política? Veja bem, toda a explicação sobre a política era pautada na religião. O rei é rei porque Deus quis. Está chovendo porque Deus quis. O Newton mostrou que existem leis da natureza. Newton não era ateu. Não, ele acreditava na existência de Deus. Mas para ele, para Newton, Deus havia criado as leis. E agora o mundo funcionava de forma mecânica, como uma máquina que vai andando da mesma forma sempre. Veja bem, se existem leis da natureza, deve haver leis para a sociedade. Que leis são essas? É isso que vamos ver. Qual é a lei da sociedade? A lei da sociedade, o que é a sociedade em estado de natureza? O ser humano em estado de natureza como ele é livre. É isso que vai falar John Locke. Nome difícil, ele é inglês. Você precisa lembrar do nome dele? Não, você precisa sentir a ideia. Para John Locke, todos os indivíduos nascem livres.
Nós, seres humanos, quando nascemos em estado de natureza, antes de aprendermos qualquer coisa, somos livres. Para John Locke, o ser humano é livre. O ser humano não deve ter a sua liberdade limitada. Ele deve escolher se expressar, ele deve escolher ir e vir. E para John Locke, o ser humano livre deve ter direito à propriedade. Para John Locke, o que define a liberdade é a propriedade privada. É o fato de eu ter determinadas coisas, essas coisas serem minhas. Guarda essa ideia porque ela vai ser importante para nós. O John Locke inspirou uma série de pensadores, principalmente na França. Sabe por quê? Porque a França estava vivendo no século XVIII o apogeu, o momento mais importante do absolutismo. O rei mandava em tudo. E as pessoas não tinham os seus direitos. Então, nesse contexto do rei mandando em tudo, do Estado poderosíssimo e das pessoas sem direitos, vai surgir o Montesquieu. E o Montesquieu, assim como os outros pensadores iluministas, eles estão pensando em um outro mundo possível. Como se ele falasse assim: o nosso mundo está muito ruim. Esse rei absoluto, concentrando todos os poderes, está fazendo mal para nós. Nós, então, temos que pensar como é que deve ser um futuro bom. Como é que deve ser um amanhã melhor do que hoje? Perceba, o iluminismo ele é esperançoso. Ele acredita em um amanhã melhor. O que Montesquieu vai falar? A melhor forma de governo, ao invés do rei concentrar todo o poder deve ser dividido em 3. Aqueles que fazem as leis, legislativo. Aqueles que executam as leis, executivo. Aqueles que julgam se as leis estão sendo cumpridas, judiciário. O Montesquieu é tão importante que o Brasil ainda é desta forma hoje. Vamos pensar. Nós escolhemos presidente da República, governador e prefeito. Chefes do executivo, são eles que executam as leis. Nós elegemos deputados, senadores, vereadores. Poder legislativo, aqueles que fazem as leis. E existem juízes, poder judiciário, aqueles que julgam as leis. Perceba, o iluminismo não é lá, o iluminismo é aqui e é agora. Mas nem só Montesquieu imaginou um outro mundo possível. Nós temos um personagem fundamental, Jean-Jacques Rousseau. Se escreve Rousseau, porque é francês. A gente lê, então, se a gente quer falar a pronúncia, a gente fala Rousseau, mas se escreve Rousseau, porque ele é francês. Para o Rousseau, o poder está dividido em 3 não basta. O Rousseau imagina o seguinte: a sociedade não deve se submeter ao que o rei quer, mas o rei é que deve se submeter ao que a sociedade quer. O Rousseau tem a seguinte ideia: por que a sociedade não elabora um contrato, uma regra do jogo, um contrato social, ou como a gente chama hoje, Constituição? O Rousseau imagina que a sociedade deve criar um acordo. Como é que nós devemos viver? Quais devem ser as leis? Como é que a sociedade deve funcionar? Quais são os nossos direitos que devem ser garantidos pela lei? É disso que o Rousseau está falando. Ele está falando de soberania popular. Para ele, o poder soberano, o poder de fazer as leis, não está com o rei, mas está com o povo. O povo deve ser, para Rousseau, soberano. O povo deve ter o direito de participar das decisões e fazer as suas leis, fazer o seu contrato social. Rousseau é um dos pensadores iluministas mais radicais. Importante definir a palavra. Radical não é alguém violento, não necessariamente. Radical é aquele que vai à raiz, é aquele que busca a raiz do problema. Rousseau acha este mundo desigual, Rousseau acha este mundo injusto. Porque Rousseau enxerga que este mundo está baseado na tradição. As pessoas obedecem o que a igreja diz, o que o rei diz. Rousseau quer um mundo baseado não na tradição, mas baseado na razão. Rousseau e os outros pensadores do iluminismo acreditam na crítica. Eu olho o mundo está assim, mas o mundo não é assim, porque o mundo vive de transformação. Então, se a sociedade se organizar, reivindicar direitos, participar, a sociedade pode mudar o mundo. E
e assim um mundo injusto pode se transformar num mundo mais justo. Muito bem, você vai falar, isso é democracia. Calma lá. O iluminismo, ele é um movimento muito importante, mas ele é um movimento de pensadores. Eles têm uma certa condição econômica, muitos são próximos da burguesia, e eles acreditam que todos têm os seus direitos individuais, mas nem todos deveriam participar da política. Então perceba, o iluminismo lá atrás, para nós hoje, ele é até um pouco conservador. O indivíduo livre era visto fundamentalmente como proprietário. Então só é livre mesmo quem tem propriedade, quem tem dinheiro. Então não necessariamente esta ideia da liberdade, esta ideia do liberalismo significa democracia. Numa sociedade todos podem ter direitos. Direito de se expressar, direito de ir e vir, mas não necessariamente as pessoas vão ter direito a voto. Sabe o que aconteceu? Isso é muito importante. O iluminismo diz que todos devem ser iguais, iguais perante a lei. Uma mesma lei para todos, sem distinção. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é da nobreza, se você é da burguesia. Todos devem ser iguais perante a lei. Mas muitos trabalhadores vão começar a questionar. Por que nós temos os mesmos direitos, mas nós não podemos votar? É importante pensar que o iluminismo ele era revolucionário, mas ele foi apropriado pelas pessoas para reivindicar cada vez mais direitos. Nenhum movimento, nenhuma ideia está pronta, mas está sempre em constante mudança. Muito importante, então, a gente pensar que liberalismo pode ser sinônimo de democracia, mas não necessariamente. E, por fim, um dos últimos pensadores, muitíssimo importante para nós até hoje, o senhor Adam Smith. O Smith tem uma ideia muito interessante sobre liberdade, mas não uma liberdade política, não uma liberdade para o indivíduo, mas uma liberdade para o mercado. Smith enxerga que um Estado bom, um Estado rico, é um Estado que não intervém na economia. Mas se o Estado não definir o preço, quem é que vai regular? A mão invisível do mercado. Smith fala, o mercado vai se autorregular, o preço vai se autorregular pela lei da oferta e da procura. Smith é muito importante e cada vez mais o liberalismo vai se aproximar desta ideia de liberdade econômica. Não necessariamente liberdade política ou social, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Meus queridos e minhas queridas, vimos nessa aula o iluminismo, um importante movimento filosófico que imagina um outro mundo possível. Um mundo baseado na ideia de liberdade, na ideia de que todos são livres, todos devem ser iguais perante a lei, e todos têm direitos naturais, a gente nasce com eles. E o mais importante deles é a vida e a liberdade. Um bom estudo, tira a foto da lousa, pensa que a liberdade ela é uma conquista, e a liberdade ela deve ser reivindicada e protegida a cada dia. A liberdade, a democracia e os nossos direitos. Um forte abraço e um bom estudo. Legal, né, gente? Então, nós vamos começar a estudar na próxima aula como a influência dessas transformações, né, essas provocações, que tipo de influência se deu na parte da educação. Então, a gente já pôde perceber, né, que esses pensadores até hoje tiveram algumas coisas que perduram até hoje, como a questão dos três poderes, a questão da Constituição, né? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar o iluminismo. Eu gostaria que vocês lessem a partir do tópico da nossa apostila, que é o iluminismo e a educação. É o tópico 6 da unidade 3, tá? Porque aí vocês fazem essa leitura prévia e vai ficar mais fácil para assimilar o conteúdo. Então, a gente já teve uma ideia do que significa, né, esse movimento transformador